Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Dani Veritas Podcast. E no episódio de hoje, um bate-papo muito bacana com meu amigo Isentão Cast. E foi uma conversa muito legal sobre os últimos assuntos do mundo da política. Espero que gostem. Vamos lá. Então, tô aqui com meu amigo Isentão e a gente tinha colocado um tema livre. Talvez a gente fosse começar primeiro pelo que aconteceu domingo, né? O que você acha? Qual que é a sua visão aí sobre o ocorrido? Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, Dani, tá aqui no seu podcast. E, assim, o que aconteceu, assim, infelizmente, foi algo, assim, totalmente, assim, não foi bem planejado, né? Se a intenção era mostrar, assim, um recado para, sei lá, contra o Nine, contra o Xandão, enfim, não deu muito certo e isso só serviu para aumentar o autoritarismo deles, né? Assim, do governo do Nine, né? E também do Xandão. Então, realmente foi algo totalmente, né, sem planejamento, ou teve um planejamento assim para justamente para passar essa imagem de que quem é de direita, quem apoia Bolsonaro é terrorista, enquanto torcida organizada, MST, MTST são defensores da democracia. Essa é a imagem que tem que se passar, né? Assim, realmente, assim, não foi nada para a imagem assim, da direita, assim, não foi nada bom, apesar de ter muita gente que apoiou aquela coisa seguinte, não, alguém está fazendo alguma coisa, pelo menos, realmente o povo não aguenta mais, mas não é o povo, né? Apesar de ter muita gente lá, não é o povo, é o povão mesmo, porque o povão mesmo não fica lá, se repudiou esses atos, né? Aliás, também repudia o MST e tal, repudia os atos da esquerda, né? O vandalismo, repudia tudo, qualquer tipo de vandalismo, né? E aí isso, agora, vindo de quem fica aquela coisa, né? Cara, a imprensa a esquerda tá deitando e rolando com isso. Não são do bem, não são patriotas, não são da família, aí estão fazendo vandalismo, né? Ou seja, é claro que é uma minoria fez ali vandalismo, mas pega todo mundo ali que tava lá, né? E aí fica nisso. Aí fica essa imagem que é complicado. E pior que isso rodou o mundo, né? E aí quando roda o mundo já era. Aí fica essa imagem, o mundo todo assim, vários lugares se solidarizaram ao Nine e infelizmente estão pedindo a cabeça de Bolsonaro, né? É complicado. É aquele negócio, tudo sobra pro Bolsonaro. Pois é. Tudo sobra para ele. Eu até estava vendo aqui, você estava falando essa questão a imprensa e a esquerda estão em polvorosa. Como assim? Como se a esquerda nunca tivesse feito nada do gênero. E aí tem uma matéria da Veja de 2016 que diz assim: Black Blocs vandalizam o centro de São Paulo em ato contra Temer. Eu me lembro disso. Eu também. Eu me lembro, até aqui no Rio, não sei se você lembra, eu me lembro que o Carlos Bolsonaro chegou a falar sobre isso, que os Black Blocs invadiram a Câmara, a Câmara dos Vereadores, invadiram a Alerj, e inclusive fizeram necessidades em cima da mesa da presidência da Câmara. Pois né? E aí o Carlos Bolsonaro até denunciou que o pessoal estava ali, era junto com o PSOL, sabe? Que existia um trânsito muito fácil entre os Black Blocs e a galera ali do PSOL. Mas tem uma coisa que está me incomodando, aí eu queria sua opinião, e aí que você é livre para você sabe que você tem liberdade para falar o que você, de fato, que você quiser e a sua opinião. Eu tô vendo nas redes a direita dividida.
com relação a isso que aconteceu. Eu tô vendo aquele grupo que tá assim, é isso mesmo, é só assim que eles entendem, que se dane, ninguém fez nada pela gente, as Forças Armadas deixaram a gente assim, o povo tá desesperado, isso foi um ato de desespero. Pessoas dizendo, inclusive, que isso não foi ato de vandalismo, dizendo que foi um ato de desespero. E do outro lado, pessoas dizendo assim, gente, nada justifica isso que aconteceu. Pessoas dizendo, eu não apoio atos de vandalismo, eu apoio manifestação pacífica, não é bem por aí, não deviam ter partido para esse lado, e outras coisas. Queria que você me dissesse assim, qual a sua visão em relação a isso? Você acha que de fato deveriam ter feito isso? Você acha que não deveriam ter feito? Qual que é a sua visão a esse respeito? Olha, minha visão é que acho que tem que ser feita assim, manifestação, sim, na questão, manifestação pacífica, né? Mas aquela coisa, né? Porque tratando-se da direita, né? Assim, a direita ficou pregando essa coisa do pé na porta, aquela coisa assim, que a Força Armada tinha que fazer um pé na porta desde muito tempo, antes mesmo do governo Bolsonaro. É que aquela coisa, o pessoal fica. Não, tem que resolver ali agora, tudo imediatismo, né? Porque assim, não há uma confiança, principalmente na classe política, né? E aí tem que ser. Não, aí vocês confiam, assim, acham que as Forças Armadas pode ser essa questão aí de tentar mudar aí o país, assim, mas eu acho que aquela coisa, Forças Armadas são uma instituição de Estado, tem, assim, a questão legalista deles, tanto corporativista, mas, enfim, assim, quando tem essa coisa de, vamos atingir, quando você atinge alguém deles, da classe militar, eles agem, né? Qualquer classe, né? Qualquer classe. Até dentro da direita tem essa questão, estão querendo dividir meio classe também, né? Mas, enfim, aí, porque assim, aqueles que estão ali do lado de fora, estão vendo assim, tinha que ter aquilo ali mesmo, que o povo está cansado e tal. É claro que, infelizmente, que esse tipo de imagem também não vai ficar legal para quem está passando, para quem está querendo. Assim, a pessoa que está assim, tá realmente indignada com essa situação, mas fica nessa coisa de, poxa, tá legal, é um absurdo que estão fazendo aí, né, esse governo está aí, é absurdo que o Xandão está fazendo, o STF está fazendo, mas não é por aí. E assim, isso que, ao invés de assim, esse recado para a sociedade, de modo geral, isso não pegou legal. E aí, um povo aí que só assiste Globo, a maioria ainda assiste Globo, aí fica complicado. Aí, como eu falei, tá deitando, enrolando a imprensa com esse negócio de, são terroristas, que não sei o quê, mas, claro, dá aquela passada de pano para aí os movimentos de fato terroristas, né? As torcidas organizadas, o MST, o MTST, aí fica passando pano, falando que não, eles que são os democratas, porque é aquela coisa, tá o pessoal de vermelho, tá de preto, mas tá ali, mas tá, acho que democracia, lá, eles estão com democracia, lá. Aí vai o pessoal, tá de amarelo, a senhora lá, a senhorinha lá, tá de amarelo, tá com bandeira do Brasil, mas tá escrito intervenção militar, aí fala, isso aí é antidemocrático. Enfim, a imprensa, claro, assintosamente pega só ali cartazes com intervenção militar, né? Manifestações era assim. Mas é isso, eu acho que fica essa coisa, porque aquela coisa, a direita, dessa carência, esse imediatismo, essa carência de heróis, carência de querer fazer tudo rápido, aí apoia esse tipo de. Alguns apoiam, mas tem aqueles que também desaprovam, né? Eu sou daqueles que desaprovam, acho que não é por aí realmente. Dá para se manifestar pacificamente e tal, mas eu acho que dessa forma, assim, mesmo com até aquela história, tinha filtrado, não tinha filtrado, coisa assim, eu acho que não é por aí. Agora, quem não tem lugar de fala é Guilherme Boulos, né? Pois é. É cara de pau, né? Guilherme Boulos não tem lugar de fala. Muita gente pode reclamar, mas o Guilherme Boulos não pode. Gente, o Guilherme Boulos reclamando foi o auge do negócio, porque o cara é especialista em queimar pneu em avenida.
Então, assim, se tem uma pessoa que não pode reclamar, é o Guilherme Boulos, né? Agora, ampliando assim um pouquinho, eu acabei de ver que o CEO da Jovem Pan, Tutinha, saiu do cargo. E entrou outro. Já estava vindo desde o ano passado aquela mudança de editorial, né, deixar um pouco assim a direita assim mais para lá. E aí provavelmente a gente vai ficar sem nenhuma emissora que tenha um mínimo de vou dizer assim, eu não vou dizer de emissora isenta, não acho que existe emissora isenta, mas que pelo menos mostre os dois lados, porque a Jovem Pan não é de direita, mas pelo menos ela tem ali, é a única que eu, a meu ver, coloco contraponto. Eu estava vendo isso e eu fiquei um pouquinho preocupada, porque com as coisas que estão acontecendo no governo Lula, só na primeira semana, fora essas manifestações, fora isso tudo que está acontecendo, a gente já não tinha, o Brasil já não tem assim uma imprensa muito legal, muito bacana, né? Com essa mexida na Jovem Pan vai piorar. Como é que você enxerga isso, essa questão assim do jornalismo brasileiro? Mas vai ficar cada vez mais complicado ter assim, assim menos aquele que tem, é menos esquerdista assim ter espaço na grande mídia, né? Mas é assim, né? A mídia ela fez de tudo para tirar Bolsonaro, né? Assim, não só foi, digamos assim, mas quando eu falo tirar Bolsonaro, não foi o que aconteceu na urna, mas o que aconteceu antes, né? Querendo colocá-lo como se fosse ali a pior pessoa do mundo. Bem, aí ele só foi ali, né? Saiu por causa da eleição, não por outros fatores, né? Então, por exemplo, tem a questão, né? Atualmente, né? O Xandão lá afastou o governador lá do Distrito Federal, na canetada, né? Então, na época da pandemia, por causa de muita essa pressão a Bolsonaro, seguir as normas da OMS, esse negócio, eu temia que acontecesse isso também, de a canetada, o ministro chega lá e o afasta. Esse negócio, mas muito por aqui a ciência da imprensa, né? Ali, toda essa questão. Mas aí, assim, agora, já que o candidato deles acabou ganhando, né, daquele jeito, né, não vou falar aqui, mas daquele jeito, mas aquela coisa aí fica assim, só porque alguns tentaram criticar ali no começo, tal, criticar, mas com certeza, né, o Nine vai dar um cala-boca, né, que significa, ou seja, dar mais dinheiro, ou até Ele já mesmo aumentou a verba publicitária, né? Já dá aumentar, né? Pois é. Aí vai ter esse problema aí, vai ter esse negócio, né, perdão, esse negócio aí vai dar um cala-boca ali, né, aí pronto, aí não vai ter mais ter críticas, né. É fogo, né, assim, a imprensa, infelizmente, ela tem esse negócio da questão apoia quem paga mais, né. Por exemplo, no caso de Bolsonaro, como não, assim, até que dava verba para a imprensa, mas não aquela verba. Então, por causa de não dar aquela verba, aí era a crítica todo dia. Agora, com o Nine aí, vai ser assim, vai criticar ali a colar, mas assim, talvez critique só quando não tiver mais jeito, né? Se tiver mais jeito ali, algum escândalo, alguma coisa assim, tem mais jeito. Mas, como falei, vai dar um cala-boca ali, vai ser, assim, vai ampliar a verba, ou então uma demissão ali, umas férias ali, entre aspas, né, uma geladeira, e aí pode complicar as coisas, assim. Então, é aquela coisa, a imprensa, infelizmente, ela não vai, assim, eu falo assim, a imprensa tem ideologia, tá, algumas tem sim, muitas são de esquerda, tá, mas a questão do editorial, as coisas assim, não tem ideologia, só a ideologia, no caso, é só o dinheiro mesmo, quem paga mais. A questão do quem paga mais é complicada mesmo.
porque você percebe que a mídia, ela é muito... Ela é vendida, mas ela é vendida num nível, assim, acachapante. Ela é vendida, assim, num nível que você olha e você fala, não é possível que eu tô lendo um negócio desse, sabe? Não é possível. Às vezes eu, particularmente, fico muito chocada com algumas coisas que saem, e o jeito como é escrita, a forma como é construída ali a matéria, o texto, a foto, por exemplo, toda vez que usavam foto do Bolsonaro, a grande mídia usa aquelas fotos que ele está fazendo alguma careta, aqueles cliques assim, aqueles cliques de rompante, assim, que os fotógrafos conseguem pegar, assim, aquela coisa, consegui essa daqui, aí é o Bolsonaro fazendo careta, com a máscara no olho, sabe? Essas coisas, né? Porque eles tentam vender aquela imagem, né, de que o cara não presta, e eles fazem isso com foto, com a chamada estranha, né, enfim. Eu estava vendo aqui uma outra coisa para a gente poder conversar, um outro assunto. E aí eu me lembrei que, embora o governo federal seja de esquerda, o Tarcísio e o Cláudio Castro, pelo menos, não são de esquerda. Você acha que eles... E o Zema também de Minas. Você acha que eles vão sucumbir? Você acha que vai ter uma hora que eles vão dar a mão pro Lula e falar ninguém solta a mão de ninguém? Acho, assim, for difícil, assim, mas é aquela coisa, só se for, assim, uma questão, assim, totalmente assim, extraordinária, mas acho que, assim, o que é mais alinhado ao Nine são governadores do Nordeste, né? Principalmente aqueles que são petistas, né? E aí, tanto que muitos governadores que foram governadores do Nordeste estão no governo dele. Rui Costa, Camilo Santana, Flávio Dino. Assim, muitos estão muito alinhados no Nordeste, né? O consórcio Nordeste. E eu acho que, assim, é claro, eu acho que vai ter, falou do Castro aqui, né? Tarcísio, do Zema, aqui, né, governadores aqui do Sudeste. Eu acho que vai ter. Acho que vai ter um pouquinho de uma retaliação ali, se não tiver alguma resistência, né? Esse caso de afastamento aí do Ibanez liga um sinal de alerta, né? Ibanez, Rocha do Distrito Federal, né? Aí fica lá, liga um sinal de alerta, putz, agora, realmente foi uma demonstração de poder, realmente, essa coisa, falar, quem se meter, se não obedecer ali, o que vai acontecer? Mas, é claro, vai ter um momento que talvez vão ali ficar ali com o governo, tal, alguma coisa. Mas até mesmo quando aconteceu com o Bolsonaro na pandemia ali, algum momento ali, ali, governadores opositores a Bolsonaro, algum momento tiveram ali um alinhamento ali a colar, mas na maioria era só batendo, mas enfim, eu acho que isso vai ser por aí mesmo, assim, vai ter, assim, o Nine vai ter alguns problemas com esses governadores citados, mas eu acho que em algum momento vai ter um alinhamento assim, não, ou só um assunto específico. De resto, pode ter uma retaliação ali. E para 2026, você acha que o Bolsonaro volta? Assim, que eu tô dizendo até hoje que o Trump vai voltar. Mas voltar. Assim, para 2026, você acha que existe possibilidade do Bolsonaro voltar? Só se ele tiver elegível, né? Porque vão inventar vários crimes aí para torná-lo inelegível até prendê-lo, né? Teve os casos que a gente está falando, aconteceu lá no Congresso, lá em Brasília. Aí estão querendo associar Bolsonaro já, estão querendo pedir extradição dele, estão querendo prendê-lo por causa disso, de outras situações, né? A questão lá do relatório do Renan Calheiros, da CPI lá da pandemia e tal, estão querendo aí enquadrar Bolsonaro em algum dos crimes que inventaram. Enfim, toda essa questão da eleição, vão tentar inventar um crime para torná-lo inelegível, né? Mas se ele estiver elegível, porque assim, sabe que
o Nine vai fazer um governo ruim. Não tem essa de, temos que torcer para fazer um governo ruim. Não se torce para uma tragédia anunciada. Enfim, esse é o papo de isentão, né? Vamos torcer para o governo. Não, isso é papo do Joel Pinheiro. Isso, vamos esperar. Vamos esperar. Enfim. Aí quase estamos aí com 9, aqui no momento que a gente está gravando, aqui 9 dias de governo, tudo que aconteceu, né? Enfim, assim, é porque eles sabem que aí o Nine vai fazer um governo ruim, principalmente em área econômica, tá? Mas aí sabe que assim, vão querer a volta de Bolsonaro. Só que tem um problema, esse negócio aí que aconteceu, o pessoal o povo vai querer, assim, talvez assim, queime um pouco a popularidade de Bolsonaro, mas assim, eu acho que assim, se ele ficar elegível, com certeza ele vai ser candidato, pode ganhar, aí mesmo que faça algum jeito na urna, né, mas eu acho que ele consegue sim, mas para evitar isso, né, vai evitar para eles, né, para evitar o que aconteceu em 2018, vão tentar de tudo para tornar Bolsonaro inelegível. Tentaram agora, né, para 2022 não deram, tiveram que, né, dar aquele jeitinho lá. Eu falo assim, o jeitinho de ter, por exemplo, porque assim, eleição é muito comum, sabe muito bem, é comum o candidato atacar o outro. Mas só que no caso, não houve isonomia. Era um atacando o outro e o outro não pode se defender. É assim a situação. Então, deram um jeito. No caso, né, o Nine podia atacar o Bolsonaro à vontade, mas o Bolsonaro não podia retrucar. Aí complica a situação. Mas, claro, assim, como eu falei, só o Bolsonaro volta assim, se não se tornar inelegível. Sim, essa questão do processo eleitoral, o processo eleitoral de 2022, ele foi bem atípico, ele foi muito judicializado e assim, isso que você falou, o Lula podia entrar com 300 ações no TSE e quase todas eram a favor dele, mas Bolsonaro, se ele entrasse com uma ação, não, já está errado por causa disso, daquilo outro, não sei o quê, inventava um monte de desculpa esfarrapada para o homem. Meu Deus do céu. Eu fiz a pergunta do Bolsonaro, por quê? Porque o Partido Novo, já está articulando o Zema. Eles fizeram uma reunião final do ano passado, acho que foi depois do Natal, se eu não me engano, porque eu acompanhei pelo perfil do Marcel Van Hatten, eu consegui acompanhar. Eles fizeram uma reunião, foram ali os parlamentares do Novo, e o Marcel Van Hatten deixou escapar, falou assim, ele postou uma foto com o Zema e disse assim, num ato falho, chamei o governador Zema de presidente. Aquilo me acendeu um sinal de alerta na hora. Eu pensei, eles vão aproveitar esse tempo vago, entre aspas, do Bolsonaro, né, esse tempo vago, né, que o Lula entrou, para tentar fazer uma oposição, só que é aquela oposição gravata borboleta, né? Como é que você enxerga isso, essa oposição? Porque o Zema, ele já disse assim, ele disse numa entrevista, semana passada, ele deu uma entrevista para o Jornal da Manhã, dizendo assim, eu não entro em assuntos como posse de arma, aborto e não sei o quê. Eu sou um cara pragmático. Como é que você enxerga isso? Já viu, né? Eu não confio nada do Partido Novo, né? O Zema, assim, apesar de ter sido aí, né, tá no segundo mandato aí como governador de Minas, é claro que se ele for candidato a presidente, acho que ele vai ser um pouco mais conhecido do que foi o Amoedo em 2018 e o Felipe Dávila em 2022, com certeza. Pelo menos vai ter, sei lá, uns 3%, né? Mas, claro, se for o Bolsonaro e Nine de novo, com certeza vai estar ali, pode até tentar um terceiro lugar ali, né? Mas assim, agora, se não tiver nenhum dos dois principais, assim, a direita que abraçar o Zema pode ter chances, mas eu não confio nele, realmente, por ele ser do Novo.
Tá, ele pode ter um bom governo lá em Minas, tal. Minas que foi tanto tempo aí, né? Antes do Zema era o Fernando Pimentel, petista. Antes do Pimentel era o Aécio. Ou seja, olha só, tocando petismo nesse estado. Aí vem um cara assim diferente, né? Assim. Pode até ser, mas eu não consigo confiar, assim. Mas aquela coisa, a direita, se só tiver ele como opção, a direita vai abraçá-lo. Porque essa questão dele me preocupou um pouco, dele não entrar nessas questões, porque ele disse que não gosta de polêmicas. Eu não gosto de polêmicas, eu não entro nessas questões polêmicas. Quer dizer, a pessoa se defender com uma arma é uma questão polêmica para ele. Eu fico pensando nele, imagina esse homem na presidência, gente. Vai ser bom economicamente, porque se eu, assim, eu não sei se você concorda comigo, se você não concordar também, você fale, tá? Mas o que eu vejo no Partido Novo é que, assim, eles veem o lado econômico. Isso é bom. O problema é que eles só veem o lado econômico. Sim. Eles não conseguem ver o resto. Eles não conseguem ver essas questões que a gente enxerga de guerra cultural, essa questão de ideologia de gênero, aborto, armamento civil. Eles não conseguem enxergar isso. Tudo para os liberais se resume em dinheiro. E isso é um problema sério. Aliás, até eu queria que você, aproveitando que eu entrei nesse assunto guerra cultural, que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sobre qual vai ser agora, na sua visão, o papel da guerra cultural dentro da direita. Se é que ele existe. Né? Porque ainda tem essa. Se é que ele existe. Eu acho que vai ser muito importante num cenário onde, sei lá, as pessoas ficam falando, desde quando acabou a eleição, ficam falando assim, eu vou acabar não quero mais saber de política, não vou falar de política. E são pessoas que até, né, sabem desenhar, sabem fazer boneco, fazer, assim, tem algumas coisas que são ali, somente como eu falei, desenho, né, pessoal, bom de desenho. Olha, acho que tem que usar esse tipo de talento, assim, investir mesmo, realmente, se você quiser, claro, mas sem deixar de acompanhar a política, né? Mas assim, eu acho que já é uma forma de você, assim, a questão se você, sei lá, é de direita e sabe desenhar, não precisa ser uma coisa política, né, uma arte política, mas pelo menos saber desenhar, porque hoje em dia, assim, a arte está muito deturpada por essa coisa do progressismo, né, da cultura woke. Mas assim, eu acho que realmente acho que tem que pessoal que tem que assim, uma alternativa para pelo menos nesse momento usar assim, a cultura, assim, usar, você tem um talento, você sabe, tem um talento para escrever, escreve, talento para fazer boneco, assim, de crochê, faz, para desenhar, é um momento assim importante, mas sem aquele negócio mas sem interesses, né? Isso é importante, né? Sem essa coisa de não, quero. Porque tem gente assim na direita que quer assim, monopolizar. Ela fala de guerra cultural, mas quer monopolizar. Sabe? Não, só serve o do grupinho ali. Enfim, acho que isso é complicado. Isso aí vai justamente se igualar à esquerda, que fazem, né? Que chamam o Lobão chama de máfia do Dendê, né? Que pode revoltar com força, né? Aí do novo governo aí petista. Mas vamos querer fazer isso. Acho que tem que fazer. Você tem talento, assim, tem que investir nesse talento, investir não só financeiramente, mas da aptidão, né? Mas sem deixar de acompanhar a política. Até quero lembrar o pessoal que está ouvindo que o Isentão tem escrito uma série chamada Força Especial Bata Ranger. Conta um pouquinho como é que surgiu isso aí, que eu fiquei curiosa. Como é que surgiu essa saga? Então, eu vi, eu estava num grupo assim, alguém divulgou a história dele, uma rapaz que acabou divulgando a história dele, o site falei, vou escrever a minha, né? Enfim, uma história que se passa no futuro, policiais passam no futuro,
estão prendendo pessoas aí, prendendo mutantes aí. Acho que é uma história ficção, né? Acho que é importante aí, assim, escrever, né? Eu gosto de escrever, gosto de história, assim, eu escrevi. Estou escrevendo aí. Ainda não. Você pretende lançar algum livro nesse sentido? Ou mesmo essa história, né? Compilar essa história, fazer um livro, lançar. Vamos ver, né? Tô pensando, mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu estava vendo outro dia o Anderson Sandes, né? Dizendo que porque a direita. A direita não, os conservadores não lançam material nesse sentido. Aí eu tive que comentar. Tem a galera que lança, né? Tipo você, eu que lancei o livro Gerações e Outros Poemas, e a galera simplesmente não ajuda. É que Tem isso também. você falou, é só a panela. Se você faz parte da panela, você consegue tudo e todas as coisas. Pois é, por aí mesmo, né? A pessoa não se ajuda, né? É chato isso, né? Pois é, fica bem, é bem complicado se o pessoal quer mesmo fazer um trabalho voltado para a cultura. Você não pode ter só um nicho. Você tem que ter várias pessoas atuando e você tem que ter aquela ajuda, aquele apoio, né? Aquele pessoal ali apoiando e tal. Você falou da máfia do Dendê, eu me lembrei que a nova ministra da Cultura é a Margareth Menezes. Ai, Pois é. Dá até nervoso. Meu Deus. Dá nervoso. Por que me dá nervoso? Porque parece que a gente voltou mesmo para a máfia do Dendê. Porque a Margareth Menezes é da Bahia. Parece que nós voltamos aquele esquema que se tinha antigamente, né? Que se você não for ali pertencente àquele nicho ali da máfia do Dendê e tudo, você também não vai ter os apoios da Lei Rouanet. Eu queria que você comentasse como que você enxerga essa parte da cultura agora com a nova ministra? Como que você acha que a coisa vai se desenhar nos próximos anos? Vai ser exatamente a nova edição da Máfia do Dendê, né? Começou com o Gilberto Gil, né? Lá no primeiro governo do Nine, né? Porque assim, lembrando, né? A Lei Rouanet, aí vai falar, a Lei Rouanet foi criada no governo do Collor, né? Por causa se chama Lei Rouanet por causa do ministro do Collor, que é Sérgio Rouanet. Tá, os petistas vão ficar nessa, vão vir com esse negócio sempre. Mas essa questão de esse quase monopólio da cultura, né? E muitos gastos também começou com o Gilberto Gil. E aí saiu Aí quando acabou, né, saiu a Dilma, entrou o Temer acabou, não, vamos acabar com o Ministério da Cultura. Aí o pessoal petista ficou lá enchendo o saco, ele voltou, né? Voltou. Aí com o governo Bolsonaro, o Ministério virou secretaria, e aí, claro, ficou, atualmente na gestão do Mário Frias, né? Aí a Lei Rouanet teve umas mudanças e tal, realmente acabou com essa questão desse monopólio, mas aí com a Margareth Menezes vai voltar, e pior tem aquela coisa do orçamento, não sei se é verdade do orçamento, né? Acho que é 1 bilhão para o agro e 10 bilhões para a cultura, né? O pessoal tá brincando, né? Pô, vamos comer artista? O Joaquim Teixeira já falou assim, eu quero a Paola Oliveira, gente, que eu vi. Meu Deus do céu. Mas assim, de fato, é interessante a fomentação da cultura, mas não faz o menor sentido a cultura ter mais verba que o agro. Não tem sentido uma coisa dessa. Eu não sei na cabeça de quem isso faz sentido, porque isso não faz sentido. Hoje em dia, a gente poderia até dizer assim, né?
nós vamos comer os discos, os CDs, e nem isso existe mais, né? Vamos fazer o quê? Não tem como. Não existe mais essas coisas. Não faz o menor sentido o pessoal colocar uma verba maior na cultura e não colocar no agro. Aliás, o agro, né? Que segundo o Lula, é fascista, né? Pois é. Segundo o Lula, o agro é fascista. E a Simone Tebet, hein? A Simone Steppe ficou com um ministério desse tamaninho. O que você acha disso? Simone Steppe traiu o agro e só recebeu um ministériozinho pequenininho. Pois é, um prêmio de consolação, né? Porque ela está no Ministério do Planejamento, que, assim, que fazia parte do Ministério da, assim, que quando na gestão do Paulo Guedes era assim, era Ministério da Economia, tinha, né, planejamento, fazenda, não sei mais, e aí foi dividido, né, quando você entra, acabou, né, o Haddad na fazenda, enfim, aí a Tebet no planejamento, né, mas ela queria aquela coisa, né, ela queria ser, porque assim, lá na campanha, no segundo turno, falava, não, eu tô, né, fiz o L aqui, pô, convicção, tô brincando, mas não falou assim, mas falou, fez o, apoiando aí, fez o L por convicção, né, sabe muito bem que não era convicção nada, queria o ministério, né, queria negociar o ministério, tá, aí acabou a eleição, tá, e aí, não, vai ficar essa coisa, pô, vai ser ministro, né? Aí fala, não, tem que ser vou ter que ser do agro, falou, né, agro, ou do meio ambiente, são tem que ser agora, mas não deu, aí teve que, com prêmio de consolação, aí teve que, ou alguma pressão aí do MDB, claro, aí ficou com o Ministério do Planejamento, né, ficou ali, né, é fogo, assim, essa política, né, na verdade essa foi uma volta de uma política com o Bolsonaro era assim, né, era critérios técnicos, né, apesar de ser gente que era da política, tá, tinha cargos aí na política, tinha ali um conhecimento de alguma área, né? Mas assim, já com o Nine, já critérios totalmente políticos. Aí, por causa, aí tem que ficar nessa coisa de não, tem que negociar com o partido tal, sei o que, tal. E aí, para Tebet só sobrou, né? Queria um ministério aí só sobrou mesmo o Ministério do Planejamento. E a questão econômica também, né? Os economistas que fizeram L, jurando que o ministro ia ser o Henrique Meirelles ou o Guido Mantega. Eles torcendo assim, fazendo figa. Não, vai ser o Guido Mantega, vai ser o Henrique Meirelles. Não, o Mantega é mal visto, por causa do. Ele é mal visto, mas o Meirelles não. O Meirelles é bem visto pra galera aí assim, normalmente economistas tucanos, né? Achando que realmente ia ser o Meirelles, mas não foi. Né? Aí tem que ser o Haddad. Gente, quando eu vi aquilo, tipo assim, já estava sendo previsto, assim, o Lula não tinha falado nada, mas estava na cara, porque o tempo todo ele sinalizava isso, que seria o Haddad, o tempo inteiro. Não viram porque não quiseram. O tempo todo o Lula ficou sinalizando que seria o Haddad o ministro da Economia, o tempo inteiro ele sinalizou isso. Eu não entendo como que esse pessoal da economia fez o L, né? Esperando que o Lula fosse ter uma decisão assim, não, vamos, né, colocar um ministro técnico para a parte da economia, pelo amor de Deus. Não faz o menor sentido pensar assim. Era o nojinho que eles tinham com o Bolsonaro, isso. Nojinho que eles tinham com o Paulo Guedes, porque é aquela coisa, sabe que o Paulo Guedes ficou até o final do governo, até o final. Ele ficou, né, tem várias mudanças ministeriais, ele ficou até o final. Mas, assim, aí, justamente porque acharam que o Paulo Guedes era deles, né? Já que ele estava muito. Ele foi fiel ao Bolsonaro esse tempo todo, né? O governo inteiro. Aí fica com nojinho a Bolsonaro, vamos fazer o L aqui, né? Vamos. Aquela coisa, né, ilusão da galera, né? Vamos cobrar, vamos ficar atentos, vamos não sei o quê. Vamos torcer pro Nine aí fazer. Ter a responsabilidade fiscal. Pô, o cara fala que
responsabilidade fiscal, fala, né? É teto de gasto, né? Fala que isso é bobagem, essa coisa, assim, vai acabar com o teto, mas mesmo assim estavam lá apoiando, por pura estética. Por pura estética ali, justamente ali, contra Bolsonaro. É o nojinho estético, né? Eu vou fazer o L pela democracia porque o Bolsonaro fala muito palavrão. Mas quem falava que Pelotas era exportadora de nananá, não era Bolsonaro, né? Não era Bolsonaro que falava isso. Vou falar aqui de outro assunto. Eu tinha aberto aqui uma matéria no UOL que me chamou muita atenção, essa matéria do UOL. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui de novo. Eu fechei, eu vou abrir de novo para a gente conversar. É uma matéria assim mais light, não é de política, mas tem a ver com guerra. Não é de política, mas tem a ver com guerra cultural. Eu bati o olho e falei, eu acho que seria interessante tratar disso aqui. Por ser algo, a questão de guerra cultural, família, valores, princípios, coisa que hoje em dia está difícil. Olha só essa matéria do UOL. Mulher conta como formou trisal com melhor amiga e marido. Uhum. Depois a família tradicional que é retrógrada. O que você acha? Que era? A mulher com o melhor amigo, o marido. Assim. Mulher conta como formou trisal com melhor amiga e marido. Aí ela botou assim, família feliz. Não. É trisal, é aquele termo que inventam, né? Aquela coisa que inventam e o pior é que assim, o chato disso tudo, assim, Dani, aqui é tudo forçar, acho que é forçar isso. O problema, assim, ele fala assim, mas eu falo do banheiro, né? Do banheiro unissex. Você fala assim, o pessoal da esquerda fala, não, mas né? Da direita fala muito de banheiro unissex, o quê? Sempre existiu banheiro unissex. Tá, sempre existiu, mas o problema é a imposição estatal do banheiro unissex. E é isso aí também, é aquela coisa, essa questão é o seguinte, achar que isso não, você tem, é normal ter pessoa ter, sei lá, trisal, tetrasal, assim, negócio assim, é normal, mas você não pode falar que o negócio é né, homem e mulher, o correto é isso, mas você não pode falar, senão isso aí é retrógrado, você é alguma coisa fóbica, né? É impressionante, né? Essa normatização que acontece, né? E eu me lembrei de uma entrevista que o André Sorvetão e o Conrado, que é o marido dela. Você que está ouvindo e não conhece, André Sorvetão foi Paquita da Xuxa, 300 anos atrás. E ela é evangélica, ela e o marido, e eles foram no Rica Perrone, já tem tempo já tem um tempinho, acho que foi 2021, acho que foi meados de 2021, se eu não me engano. E eles falaram assim, a gente não consegue patrocínio, a gente não consegue investimento, porque nós somos um casal cristão conservador. A gente não consegue. Eu não sei se você lembra que eles chegaram a gravar um videozinho, postado nas redes sociais, falando assim, olha, nós somos um casal cristão conservador, com família, com valores, e a gente está à disposição das empresas que têm esses valores e desejam aí nos contratar. A imprensa, na época, ficou empolvorosa. Falou, como assim? Chamou de absurdo. Que era um absurdo, uma coisa dessa. Que era um discurso retrógrado, atrasado, não sei o quê. Falaram um monte deles. Um monte. E eles tinham falado no Rica Perrone. Eles falaram assim, poxa, a gente não consegue, né? Vai o cara lá da Globo que é trans, que é isso, que é aquilo, ou que é trisal, quadrisal, né? Poliamor, esse povo todo, eles conseguem tudo e a gente não consegue. Parece que assim, o certo virou o errado e o errado virou o certo. Com certeza, né? É complicado assim você. Porque assim, parece que
Aquela coisa, você fala uma coisa que... É sempre aquela coisa, você tenta falar uma coisa que é certo, assim, né? Você ter, né? É uma mulher, é o certo, ter filhos e tal. Aquela coisa, mulher trans, na verdade, é homem trans, na verdade, é mulher. Você fala isso, né? Esse tipo de coisa. O maluco é você, não a pessoa aí que fica. A imprensa fica falando, massificando isso. O chato é para as redes sociais ficarem aí derrubando, como você fala, esse tipo de. Não é questão de opinião, é um fato, né? Tá falando, pondo assim um fato, mas aí tem sempre essa, como eu falei, da coisa da imposição estatal. Isso que é perigoso, né? É perigoso, assim, apesar que é a rede social, né? Mas também pode ter a questão da imposição estatal. Essa coisa de ficar. Não, você tem que aceitar esse tipo chama de cultura woke, né? É o curioso que é o woke, né? Por causa woke significa desperto, né? Porque e acredita aquela coisa do não, que existe uma hegemonia cristã, conservadora, capitalista e eles são os despertos, né? Né? Aí, aí fica essa coisa de que não, aí fala que são aqueles que estão acordados ou despertos aí por esse tipo de, né, opressão, aí vem sempre para justificar esse tipo de, né, tá aí na cultura, né? Aí esse tipo de coisa, esse tipo de pauta, né? Pauta, no caso, assim, a pauta que vai contar aí, a que chama de pauta de costume. Essa cultura woke também, ela é assim, ela é algo que a gente já sabia que existia, mas não tinha nome. Que a gente já falava, que aquele negócio que o Scruton falava, né? Nós conservadores somos chatos, mas estamos certos, porque a gente já falava isso há um tempão, que existia todo um trabalho da imprensa com entretenimento, de fazer passar essas agendas progressistas, mas não tinha nome isso. Agora tem, cultura woke. Né? E também uma coisa assim, o grande problema, na minha visão, aí você pode falar o que você pensa, é com relação a crianças. Porque o adulto, ele faz o que ele quiser. Né? O adulto, se ele quiser ser trans, se ele quiser fazer o que ele quiser. Né? Ele faz o que ele quiser. O problema é quando eles começam a falar de crianças trans, Sim. crianças que têm que tomar hormônio disso, daquilo, crianças que têm que ter acesso a mudança de gênero, que não sei o quê. Eu acho que quando chega nessa parte das crianças, aí o negócio já fica meio... Já me incomoda. Né? O que você acha? Incomoda todo mundo, né? A pessoa pode até, assim, pessoa comum, assim, que não tá ligada no que representa essa agenda como a gente aqui, pô, vai achar, pô, esse negócio aí de, pô, mexer com criança, não. Aí, pô, pode ter lá adulto, tá, mas mexer com criança, não. O pessoal tem, essa pessoa comum, assim, tem esse tipo de pensamento, mas para isso tem que ter aquela coisa da imposição estatal. Por exemplo, aquela coisa do. Pode. Sei lá, você tem. Sei lá, criança assim, com um farda, assim, tem criança absurdo, não sei o quê, não sei o quê. Entra no Ministério Público e o escambau. Mas quando tem lá, a criança na parada gay lá, assim, quando faz tudo, né, o pessoal lá faz várias barbaridades lá, assim, né? Aí tudo bem. Aí deixa rolar, né? Esse duplo padrão. As crianças que estavam nos QGs com seus pais, o pessoal queria que a Conselho Tutelar Eu vi isso aqui. fosse para lá pegar as crianças, tirar as crianças, né? Mas criança na parada gay pode, né? Eu vou voltar no assunto do Bolsonaro, porque hoje, o dia que a gente está gravando, 9 de janeiro, ele foi internado lá nos Estados Unidos. O motivo seria uma forte dor abdominal. Aquele resquício ainda da facada que a esquerda diz que é fake. Só que o ministro da Justiça disse o seguinte, não sei se você viu isso, a investigação da morte de Marielle não pode ficar assim
Quer dizer, a Marielle vai ser o ponto central dos próximos 4 anos aí do ministro da Justiça. O negócio deles é tentar criminalizar Bolsonaro, essa é a verdade. Pô, fora, né, lembra daquele circo lá da Globo, do Witzel, lá em 2019? O Bolsonaro fez aquela live lá, e tava na Arábia Saudita lá, tava de madrugada lá, e teve que fazer a live lá, fui lá, né, totalmente irritado. Foi todo um circo amado pelo Witzel e pela Globo, né? A história do vizinho, do porteiro, que acalmar o vizinho, que o vizinho estava envolvido com o negócio da Mariette lá. Enfim, tipo, fizeram aquele circo lá. Mas não tentar fazer isso, não. Vamos tentar querer associar Bolsonaro de alguma forma, mas, poxa, o caso já está. Acho que estava quase. Tava indo, já sabe que foi um problema lá de milicianos e tal, já sabe do assassino, já sabe provável mandante, mas não, tem que associar Bolsonaro de alguma forma, né? Aí, por isso que essa coisa de ficar esse negócio de vamos aí federalizar o caso da Marielle, né? Quanto aí a facada de Bolsonaro, né? Era só a Adélio era só um doido, só acabou, o caso encerrado. Mas aí não. Inclusive aí fica essa história de a facada fake, não sei o que, é só para ganhar a eleição. Não? Até a Folha de São Paulo repudiou o 247 lá pelo documentário lá, sei lá, fizeram lá um negócio documentário, o 247, que foi feia a facada. Até a Folha, né? Parece ter uma ideia. Mas é isso, né? Vamos tentar, assim, ligar a Bolsonaro alguma coisa, mas eu acho que não vão conseguir nada, né? É só para servir para aquela coisa, a Marielle virou mártir aí da esquerda só para ficar aí para tentar manter viva a imagem dela, inclusive a irmã dela é ministra, né? Ministra da Igualdade Racial, coisa assim, que ficou famosa por ser irmã da Marielle, né? E nós que somos do Rio, nós sabemos que Marielle não tinha relevância política. Nenhuma. Ela não tinha expressão. Ela não era uma pessoa assim que, supondo que o Bolsonaro queria eliminá-la porque ela era uma rival política, não sei o quê. Ela nem era conhecida a esse ponto. Tanto que ele fala, essa live que você está falando que ele fez por conta da Globo, que estava pressionando ele, nessa live ele fala o nome da Marielle errado várias vezes. Porque nem ele conhecia a Marielle. Nem ele tinha ideia de quem era a Marielle. Talvez ele conhecesse assim por causa do Carlos Bolsonaro, e mesmo assim não era aquelas coisas assim, ele não conhecia a Marielle, não sabia. Na verdade, ninguém de fora do Rio sabia quem era a Marielle. E mesmo quem era do Rio, só sabia quem se metia com política. Sim. Porque ninguém sabia que era Marielle. Marielle não era Chico Alencar. Chico Alencar é outra coisa. Chico Alencar é um cara mais conhecido, é um cara do PSOL, mas é um cara que tem mais capital político, é mais conhecido. Lindenberg também é outro mais conhecido. Agora a Marielle, ninguém sabia quem era. Mas pegaram Marielle, aí coitada da mulher, né? Pegaram para Cristo, pegaram para... usando e abusando aí do nome dela, fazendo ela de palanque político até hoje, né? O Lula fazendo palanque político até hoje. E essa questão de quererem criminalizar o Bolsonaro, só para a gente encerrar aqui, a gente já está caminhando para 1 hora, o Renan Calheiros disse que o Bolsonaro é fugitivo e está querendo a prisão preventiva do Bolsonaro com base no que aconteceu nesse último domingo. Para quem fala, né? Ana Calheiros está pedindo a prisão do Bolsonaro. Tá, a matéria que eu peguei da Gazeta diz assim que ele... Vou solicitar hoje mesmo a inclusão formal do ex-presidente Jair Bolsonaro como investigado no inquérito dos atos antidemocráticos.
Já botaram Jair no inquérito, meu Deus. Já botaram Jair no inquérito. Como é que a direita pode... Uma pergunta interessante agora para a gente encerrar. Como que a direita pode fazer oposição na sua visão? Aí é complicado porque, olha, fora da lacração, eu acho que é muito difícil, porque a direita ainda tá com essa coisa da lacração ainda, né? Tem um vídeo aí do Herbert Passos Neto que eu coloquei no Twitter e tal, eu falando justamente isso, porque uma coisa que eu já tinha até falado também, né, antes, que é o seguinte, muitos assim, deputados da direita, que a gente chama de deputegues, eles vieram da rede social, eles eram influenciadores, eles ficaram conhecidos por serem influenciadores, eles foram eleitos por serem influenciadores. Quando eles assumiram, principalmente quem estava assim, no primeiro mandato, né, quando estava no governo Bolsonaro, eles acabam, ainda tinha essa coisa de ser influenciadores, essa coisa de, vamos subir a hashtag, vamos reclamar do STF, compartilhem tal coisa, poxa, foi votado o projeto tal, pô, compartilhem, enfim, é isso, tem esse pensamento de influenciadores, e é isso, agora quando estão com oposição, eu achei que, poxa, agora, porra, já que, assim, como a direita nunca aprendeu a defender governo, a oposição, eu acho que agora vai. Mas, assim, mas ainda vai ficar nessa coisa da lacração, assim, lembrando que esse momento aqui estão de recesso, mas eu acho que tem até sei lá, dia 1º de fevereiro, quando assume, pelo menos para tentar ali, pelo menos deixar de lacrar um pouco, assim, e realmente mostrar serviço. Eu acho que é muito importante. Tinha dado uma travada aqui, mas eu entendi que é importante, o finalzinho, né, que você falou, que é importante a partir do dia 1º o pessoal começar a trabalhar. Eu não sei se você viu o vídeo do Gustavo Gaia com o megafone. Eu vi. É megafone lá. Gente, eu não aguentei. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, as pessoas votaram nesse cara mesmo? Eu fiquei... Ai, Jesus. Ele vai chegar lá no Congresso de megafone, será? Nossa, só falta. Não, quando ele foi diplomado, né, ele falou, isso aqui é um teatro, não sei o quê. Mas por que você vai fazer parte do teatro, né? Você vai ser... quer ser o figurante, né? Vai ser o figurante, é isso? Vai ser o papel da árvore, né? O teatro tem negócio, tem o papel da árvore. Enfim, vai querer ser, né? Claro, para não... vai desperdiçar o salário aí de quase 40 mil, né? Pois não, salário gordo daquele para ficar gritando com o megafone e fazer papel de ridículo, né? Porque aquilo que ele fez foi desnecessário. Não só a parte do megafone, como ele ter pegado o diploma daquele jeito. Né? Foi completamente desnecessário, foi ridículo. E já mostra um pouquinho como que vai ser o trabalho dele. Né? Então, o pessoal de Brasília não espere, de Goiás, né? Brasília, né? Não esperem muito deste, pelo menos, né? Porque não vai entregar muita coisa. Isabel, eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite aqui para gravar com a gente. E a gente vai marcar aí outros dias, se você quiser, para a gente tratar de outros assuntos, de outras coisas. Queria muito te agradecer. Eu agradeço, Dani, pelo convite aí. Estou sempre à disposição. Eu tô aí. Vai falar aí, só falar, só chamar. Obrigada.